Sejam bem-vindos à nossa simulação de entrevista de emprego. Esse projeto foi criado para mostrar de forma prática os principais pontos de um processo seletivo. Ao longo desse vídeo, você vai acompanhar situações comuns em uma entrevista, com explicações sobre postura, linguagem e preparo. Acompanhe com atenção e aproveite para refletir como melhorar o máximo possível quando for se apresentar numa entrevista de emprego. Mas afinal, o que é uma entrevista de emprego? A entrevista de emprego é uma etapa fundamental no processo de seleção. É o momento em que o candidato tem a oportunidade de se apresentar pessoalmente ou virtualmente para a empresa, demonstrando suas habilidades, experiências e motivações. Mais do que responder perguntas, a entrevista é uma via de mão dupla. Serve tanto para o recrutador avaliar se o concorrente está alinhado com os valores da vaga, quanto para o concorrente conhecer melhor a empresa e o ambiente de trabalho. Ela tem um peso decisivo, pois é muitas vezes o fator principal que define quem será contratado. Por isso, estar bem preparado pode fazer toda a diferença. Nosso vídeo vai mostrar na prática como uma boa postura, clareza nas respostas e autoconfiança são essenciais nesse momento. Agora que você já sabe o que é uma entrevista de emprego e sua importância, vamos conhecer os principais tipos de entrevistas utilizados pelas empresas atualmente. Cada tipo tem suas particularidades e exige uma preparação específica. A seguir, vamos apresentar simulações curtas de 4 formatos muito comuns: a entrevista presencial, a entrevista online, a dinâmica em grupo e a entrevista em painel, com múltiplos entrevistadores. Bom dia. Bom dia. Pode ficar à vontade. Aceita uma água? Não. Bom, quero saber como é que foi o trajeto vindo pra cá. Foi ótimo, teve um pouco de trânsito, mas deu pra chegar no horário. Que bom. Então vamos começar. Quero saber um pouco como é que você chegou até aqui, por que você se interessou e um pouco de quem você é. A entrevista presencial é a forma mais tradicional. Ela ocorre na própria empresa, onde o concorrente conversa cara a cara com o recrutador. Esse modelo permite observar a linguagem corporal e a postura do concorrente, além de criar uma conexão direta. Por isso, é importante estar bem vestido, ser pontual e manter uma atitude profissional. Boa tarde, João. Tudo bem? Como é que você tá? Tá me ouvindo direitinho? Opa, tudo certo, sim, tudo bem. Estou ouvindo sim. Ótimo, vou só pedir para você confirmar o seu nome completo. Já estou com a sua documentação aqui e a gente já começa, combinado? Combinado, tudo certo. O meu nome é João Pedro da Silva Queiroz. Já a entrevista online se tornou muito comum, principalmente após o avanço do trabalho remoto. Ela é feita por videochamada e exige cuidados extras com o ambiente, a conexão à internet e a comunicação clara. Mesmo à distância, é essencial demonstrar seriedade e preparo. Bom dia, pessoal, obrigado por estarem aqui primeiramente. E hoje nós vamos fazer um teste em grupo, porque eu quero ver como vocês se relacionam, como está o trabalho em equipe, a comunicação de vocês, tudo certo? Certo, e a gente vai ter algum tempo limite ou... Sim, vocês terão um tempo de 20 minutos para conversar entre si, elaborar a resolução desse desafio e apresentar para mim. Então, desde já desejo vocês boa sorte. A dinâmica em grupo é utilizada para observar como o candidato interage com outras pessoas. Geralmente envolve atividades em equipe que exigem comunicação, liderança e tomada de decisão. O foco aqui não é apenas a resposta certa, mas sim o comportamento durante todo o trabalho em equipe. Olá, seja bem-vindo, Lucas. Eu sou o Fernando do RH. Eu sou o João, gerente da área de projetos. Eu sou Matheus, líder da equipe no qual você poderá vir a trabalhar. E antes de a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para você, Lucas. O que mais te motiva na área do trabalho? O que mais me motiva é o salário que esse emprego oferece, ficar bem perto da minha casa, vai ficar muito melhor para mim aqui nesse emprego. Na entrevista em painel, o concorrente é avaliado por 2 ou mais entrevistadores ao mesmo tempo. Essa abordagem é comum em cargos mais técnicos ou estratégicos, pois permite uma análise mais completa, feita por diferentes áreas de empresa.
Como vimos, cada tipo de entrevista apresenta desafios específicos. Conhecer esses formatos e saber como se comportar em cada um deles é essencial para se destacar e aumentar suas chances de sucesso no processo seletivo. Agora que já conhecemos os principais tipos de entrevistas, é hora de entender como se preparar bem para esse momento tão decisivo. A preparação começa bem antes da entrevista. Aqui vão 5 passos essenciais para aumentar suas chances de causar uma boa impressão. Pesquise sobre a empresa, saiba quais são seus valores, missão, cultura e os principais serviços. Isso demonstra interesse e mostra que você está realmente engajado com a oportunidade. Revise seu currículo. Esteja pronto para falar sobre suas experiências e conquistas. Garanta que tudo que está no papel você consiga explicar com clareza e segurança. Prepare respostas padrão. Perguntas como: fale sobre você, quais são seus pontos fortes e fracos, ou por que devemos te contratar, são muito comuns. Tenha uma ideia do que responder ajuda a manter a calma e a coerência. Treine sua apresentação. Pratique como você vai se apresentar, como manter contato visual, controlar a linguagem corporal e falar com clareza. Uma boa comunicação faz toda a diferença. Se vista de forma mais adequada. A primeira impressão conta muito. Escolha roupas que estejam de acordo com o perfil da empresa e evite exageros. A preparação é o segredo para uma boa entrevista. Mostrar que você conhece a empresa, que está seguro sobre quem é e o que você busca e que tem uma postura profissional pode ser o diferencial que te coloca à frente dos outros candidatos. Agora, vamos ver o que não fazer em uma entrevista de emprego. E aí, mano? Desculpa pelo atraso, o trânsito tava difícil, viu? É complicado, viu, boy? Salve! Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Tá, tudo bem, você chegou atrasado, mas é bom se programar antes, né? Não, pô, é que o trânsito tava muito louco, tá ligado? O caba fechou o ônibus, aí quase bate e foi doideira, boy. Tá bem, então, pela hora, estamos um pouquinho atrasados, mas vamos começar. Queria saber, Rodrigo, o que você se interessou na nossa empresa, nessa vaga, e um pouquinho sobre você. Então, é que quando eu era menor eu já trabalhava na roça junto com meu pai, entendeu? Então eu sempre fui motivado a trabalhar, né, mano? E o que me levou a trazer aqui foi porque eu sou meio experiente na área e eu gosto muito de trabalhar e eu me interessei no salário, né? Pra revoada, né? Mais tarde. Tá bom, então eu queria saber quais são os seus pontos fortes. Ei, boy, essa água aqui é tua? Vou dar um golinho aqui, pode continuar aí falando. Tá bom. Quais são os seus pontos fortes, Rodrigo? Meus pontos fortes? Rapaz, eu não sei te dizer não, entendeu? Mas eu sou um caba pra cima, tá ligado? Sou uma pessoa flexível, lá ele. E eu sei trabalhar muito bem em grupo, em equipe e tal. Até já trabalhei numa empresa grande, não sei se você conhece. Qual? Mediafire, entendeu? Trabalhei lá, doideira demais, só que fechou. Não sei não o que foi agora, não sei, fechou lá. Crise, eu acho, econômica. Ah, tá bem. Rodrigo, o seu currículo aqui tá dizendo que você tem inglês avançado, é verdade? É verdade, very good. No vídeo anterior, vemos muitos erros, sendo eles chegar atrasado, usar gírias exageradas, inventar experiência que não tem e interromper o entrevistador. E por último, não levar a sério a entrevista de emprego. Ser pontual é essencial, pois atrasos passam uma imagem de desorganização e desrespeito com o tempo do entrevistador. Além disso, manter uma linguagem profissional durante a conversa é fundamental, mesmo em ambientes mais descontraídos. O uso excesso de gírias ou uma fala informal demais pode demonstrar falta de preparo e maturidade. Outro erro grave é inventar experiências que não tem. Mentir no currículo ou durante a entrevista de emprego pode parecer uma saída fácil, mas na prática, isso compromete totalmente sua credibilidade e pode ser facilmente descoberto. E por fim, interromper o entrevistador demonstra impaciência e falta de respeito. Ouvir com atenção é tão importante quanto saber se expressar com clareza. Agora, vamos falar sobre algo que aparece praticamente em toda entrevista de emprego: as perguntas clássicas. Essas perguntas são importantes porque ajudam o recrutador a entender melhor quem é um candidato, como ele pensa, como ele reage a desafios e se ele está alinhado com a cultura da empresa. A primeira delas é: fale sobre você. Essa é uma chance de mostrar quem você é de forma resumida e objetiva, destacando sua trajetória profissional. Evite repetir o currículo inteiro. Foque no que é mais importante para aquele momento. A próxima é: quais são seus pontos fortes? Aqui,
o ideal é citar qualidades verdadeiras que tenham relação com o cargo, como responsabilidade, proatividade ou trabalho em equipe, sempre com exemplos que mostrem essas qualidades em ação. E os fracos? Essa pergunta não é uma armadilha. O importante é demonstrar autoconhecimento. Fale de algo que realmente esteja tentando melhorar e mostre que está em processo de evolução. Por que quer trabalhar aqui? Essa é a hora de mostrar que você pesquisou sobre a empresa. Fale sobre os valores dela, o que te atrai no ambiente de trabalho ou nos projetos que elas desenvolvem. Isso demonstra interesse real e preparo. E por fim, onde você se vê em 5 anos? Essa pergunta avalia seus objetivos e se eles têm conexão com o que a empresa pode oferecer. Não é sobre ter um plano perfeito, mas sim mostrar ambição, foco e vontade de crescer profissionalmente. Responder bem essas perguntas mostra que você se conhece, tem clareza de seus objetivos e está pronto para enfrentar os desafios de um novo emprego com confiança e responsabilidade. Agora que já entendemos os principais pontos da entrevista, vamos acompanhar 2 simulações. A primeira mostra um exemplo de entrevista com diversos erros e a segunda apresenta um modelo de comportamento mais adequado. A ideia é comparar e entender como as atitudes fazem toda a diferença. Bom dia, Matheus. Bom dia, desculpa o atraso, viu? Você chegou até que cedo? Achava que eu tava atrasado. Então, vamos começar pela hora, vamos ter bastante tempo. E, Matheus, quero perguntar para você, por que você se interessou nessa vaga de emprego? O que é que você vê na nossa empresa? E é isso, vou abrir agora para você falar. Eu me interessei nessa empresa assim porque ela me dá uma oportunidade muito grande e ela é uma empresa grande e vai me dar muita oportunidade na minha vida, vai mudar a minha vida, sabe? É isso aí. Ok, entendo. Então, Matheus, quais são suas experiências em outros projetos? Você costumava liderar ou você estava ali em outra parte da gestão do projeto? Quero saber alguma experiência antiga sua. Sim, claro. Eu já liderei uma equipe na Extreme. Não, foi na Extreme mesmo. Lá eu resolvi alguns problemas. Eu solucionava algumas coisas lá, sabe? Sim. Nessa primeira entrevista, vemos um concorrente claramente nervoso. Ele fala demais, responde de forma desorganizada e gesticula excessivamente, o que passa uma imagem de ansiedade. Além disso, é o nome da empresa, algo que demonstra falta de preparo e atenção aos detalhes. Esses fatores comprometem bastante a imagem do profissional que ele transmite. Agora, vamos ver um exemplo de como conduzir melhor esse momento, com mais equilíbrio, confiança e clareza. Olá, bom dia. Opa, bom dia. João? Sim. Tudo bom, João? Tudo bem, tudo beleza. Fique à vontade, pode se sentar. Quer uma água? Não, obrigado. Tudo certo. Bom, estamos na hora certa. Então, João, quero saber um pouco sobre você e o que te fez se interessar por essa vaga. Olha, primeiramente, eu sou formado em ciência da computação e Interessante. já trabalho há alguns anos nessa área. Já trabalhei em empresas grandes como Google, Amazon, Tesla, e eu me candidatei a essa vaga de emprego justamente por novas oportunidades, entende? Assim, como é que eu posso dizer? Novas áreas de atuação, uma nova forma de trabalhar, entendeu? Que eu possa melhorar ainda mais como profissional que eu já sou. Bem interessante a sua formação e fico feliz sobre o seu interesse na nossa vaga. Agora eu tenho uma pergunta para você, João. Quais são os seus pontos fortes e como você se imagina no futuro? Olha, os meus pontos fortes, eu me considero uma pessoa positiva, uma pessoa que sabe trabalhar bem com as pessoas, sabe se relacionar bem com as pessoas, uma pessoa que no trabalho, diante de situações complicadas, adversidades, problemas, eu consigo me virar bem. Então, eu acredito que esses são os meus pontos positivos. Olha, sobre o meu futuro, sobre as expectativas referentes ao meu futuro, como eu trabalho, como a minha área é algo referente à tecnologia,
tecnologia, eu espero continuar aprendendo mais e mais, buscando inovar, criar coisas novas, diferentes, para que eu possa contribuir de forma positiva para a sociedade, entendeu? É isso que eu espero. Aqui temos um concorrente mais preparado, ele mantém a calma, responde de forma objetiva, olha nos olhos do entrevistador e transmite segurança. Ao final, faz perguntas relevantes sobre a empresa e a vaga, o que demonstra interesse genuíno e engajamento. Uma postura assim reforça profissionalismo e pode causar uma excelente impressão. Como vimos, pequenos detalhes podem transformar completamente a percepção do entrevistador. Preparação, postura e comunicação são fatores-chave para se sair bem e conquistar a tão desejada oportunidade. E para encerrar, aqui vão algumas dicas finais e principalmente um incentivo. A entrevista de emprego pode parecer assustadora à primeira vista, mas ela não é tão complicada. Com preparação, autoconhecimento e prática, tudo fica muito mais natural. Lembrem-se, a entrevista é uma troca. Você não está ali apenas para ser avaliado, mas também para entender se aquele lugar faz sentido para você. Você não precisa ser perfeito. O mais importante é estar preparado e ser verdadeiro. Não decore falas. Não tente ser alguém que você não é. Mostre sua melhor versão, com respeito e com confiança. Acredite no seu valor. Cuide da sua postura. Estude sobre a vaga e pratique. Isso já te coloca muitos passos à frente. E acima de tudo, não tenha medo de tentar. Cada entrevista é um aprendizado, uma chance de crescer e de se aproximar do seu objetivo. Boa sorte e vá com tudo. Look in the eyes, tell me what you see. Look at the eyes, tell me what you be. Estudar pra concurso não é que nem estudar pra escola não, vagabundo. Não é só sentar e ler não, meu irmão. Tem que ter foco, uma disciplina e um plano que caiba na sua rotina, entendeu?